Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma entrevista com o aprovado no 44º Exame de Ordem, aqui no canal do Estratégia OAB. Hoje a gente vai conhecer a trajetória de estudos do Rodrigo Augusto. Ele foi aprovado e escolheu para a segunda fase o direito tributário. Hoje vai contar um pouquinho para a gente sobre as suas estratégias, o que fez de certo, o que fez de errado, se foi a primeira vez que prestou, né, para conseguir a carteirinha. Então, Rodrigo, é um prazer, parabéns pela conquista. Estamos muito felizes de você estar aqui. Obrigado, Steli. O prazer é todo meu, né? Estar aqui no Estratégia, já, que eu te comentei nos bastidores, assim, era até que um sonho estar aqui, né? Poder dar uma entrevista. Eu sou concurseiro, né, na verdade, e não vim pelo concurso, vim pela OAB aqui, estar com vocês, mas quem sabe um dia estarei aqui pelo concurso também. Obrigado. Com certeza, estará dando entrevista, uma nova entrevista aqui para a gente, mas hoje a conquista foi muito grande, então, para a gente já começar aqui a nossa conversa, eu queria que você se apresentasse, fale, por favor, a sua idade, de que cidade que você é, né, de onde você é, a sua cidade natal, e há quanto tempo que você é formado em Direito. Certo. Bom, eu tenho 43 anos de idade, né? Me formei em 2008, na época, logo em seguida, 2009, é até engraçado, né? Eu fiz a inscrição da OAB, aí deixei pro meu pai pagar a inscrição, ele esqueceu de pagar, só que daí eu já fui nomeado para escrevente do TJ, e eu imaginei que eu jamais iria precisar da carteirinha da ordem, né? Então, segui minha vida dentro do tribunal, depois passei para o TRF, continuei no tribunal também na Justiça Federal da Terceira Região. Atualmente estou lotado em Campinas, né? Moro em Campinas também. E aí, passado muitos anos, me identifiquei com a Procuradoria e aí teria que prestar a OAB, né? Aí pela primeira vez, né? Nunca prestei, fiz a prova da ordem, passei na primeira fase. E aí na segunda fase, né? Senti dificuldade em relação à dissertação. E aí resolvi fazer a mentoria com estratégia de concurso. Então, e aí, ô Rodrigo, vamos lá, do início, né? Então você é concurseiro, se identificou com procuradorias e acabou precisando da carteirinha da OAB. Conta um pouquinho sobre essa escolha, esse seu interesse por procuradorias lá no início, né? Para a gente chegar até onde você está hoje. Eu digo que assim, né? Na verdade eu não, né? Muitos falam, né, que quando a gente não tem uma decisão correta, qualquer vento nos leva para qualquer lugar, né? Então, dentro da justiça, eu não conseguia me identificar muito com a magistratura, com a promotoria. Então, a gente sai da faculdade muito assim com esses cargos, defensoria, e aí a procuradoria em si é um pouco esquecida, né? Mas dentro da carreira do tribunal, eu via muitos advogados e começou a brilhar um pouco dentro de mim assim a profissão da advocacia. E como eu já sou servidor público há um bom tempo, abandonar, obviamente, ir para a iniciativa privada é um grande salto. Então, como eu estou na carreira pública, eu me identifiquei com a Procuradoria, que é uma advocacia pública, né, tem toda uma questão social envolvida. Foi isso, acabei migrando assim, para poder ter essa carteirinha da ordem. Né? Uhum. E foi a primeira vez que você prestou o exame de ordem? Foi a primeira vez. E já conseguiu de cara? Consegui, graças a Deus. Muito bom. Conta um pouquinho pra gente, Rodrigo, uma das principais dificuldades do candidato é a quantidade de conteúdo que se tem que memorizar. Então, eu queria saber como é que você se preparou lá no início para a primeira fase, então, a prova objetiva. Fala um pouquinho sobre como você se organizou. Bom, pensando em prova objetiva, né, a gente está comentando da OAB, mas eu tenho muita influência dos concursos, né, dos estudos de concurso, que também não foge muito da regra, porque a primeira barreira é a prova objetiva. É focar no que mais cai, né, obviamente entender qual que é a banca, no caso o FGV, né, assim como qualquer outro certame, né, identificar qual que é a banca examinadora, e aí realmente estudar o que mais cai. Então, dentro do direito tributário, pesquisar aquelas questões de alta incidência dentro da banca. Eu, como não tive muito tempo, né, na verdade eu voltei aos estudos há 1 ano e meio para a Procuradoria. Então eu comecei a pegar o que mais cai. Até o Estratégia mesmo tem todo um gráfico, né, falando sobre, dentro de cada disciplina, aqueles conteúdos que têm maior índice de acontecer, né, de incidência mesmo. Então eu comecei pelo que mais cai e acredito pela base do concurso, eu acabei indo bem na primeira fase, né? Mas a segunda fase foi a mais complicada para mim, por conta das minhas dificuldades pessoais
com a segunda fase. Uhum. Você já tinha esse ritmo de estudos, né, por ser concurseiro, então essa parte, a primeira fase para você foi relativamente contornável ali. Você estudava quantas horas por dia? Como é que você se preparou efetivamente? Você teve que conciliar trabalho e estudo, então fala um pouquinho sobre como foi a sua preparação especificamente para essa primeira fase. Esse é um ponto delicado, porque às vezes até muita gente fala assim, nossa, não acredita, né? Mas assim, eu tive um filho que nasceu, né, em 2023, e aí, para mim, a noite virou dia, o dia virou noite, e aí eu tive um acordo com a minha esposa e a gente começou a dividir as questões da madrugada, né? Ela ficava com o filho, com o nosso filho, e eu acordava 2h30, 2h40 da manhã, na madrugada, para poder estudar, porque depois que ele acordava, era comigo, para poder dar uma folga também. A gente revezava, mas depois ficou mais a cargo da minha esposa mesmo. Mas em tese era 2h40, 3 da manhã eu já estava de pé para poder seguir a jornada, porque tinha que conciliar com o trabalho também, né? Eu levava meu filho na escola, aí vinha o trabalho, as metas da justiça, que são grandes, né? São bem pesadas. E aí chegava no dia já cansado, exausto do trabalho, muita coisa para ler também. Então o único tempo que eu tinha era pegar em torno de umas 4 horas, 5 horas líquidas, mais ou menos, né? Nunca é tão exato, né? Eu vejo que nessa parte do concurso todo mundo fala quantas horas, mas na verdade o que se vê mesmo são horas de qualidade, porque é altos e baixos, né? Nossa vida não é um mar de rosas e tudo tão certinho. Então tem dias que obviamente dava 2, 3, 4, mas em média umas 3h30. Uhum. E aí você teve que conciliar vários pratinhos, segurar vários pratinhos aí nesse meio do caminho e ainda assim conseguir estudar 4 horas, claro, sacrificando aí madrugadas e noites mal Sim. dormidas, né? O Estratégia OAB você conheceu como e quando? Foi indicação de alguém ou foi você mesmo foi lá e pesquisou? Como que foi? Então, por essa influência da Procuradoria, né, a estratégia tem bastante recursos e apoio assim, para os alunos, né? Então, dentro do grupo do WhatsApp da Procuradoria da AGU, eu joguei lá e o pessoal já começou a me ajudar, indicação, e aí tem uma grande colega que ela indicou o professor Rodrigo Martins, né, grande mestre, e eu já tinha visto uma aula dele exibitória, assim, né? E eu falei, cara, eu acho que esse aqui é um professor ótimo, excelente. E aí eu tive a confirmação dessa minha amiga, e aí eu falei, eu vou nele. Aí fechei a mentoria e excelente, muito bom. Então fechou o pacote completo com a mentoria com o professor Rodrigo Martins para a segunda fase, né? E a gente vai chegar nessa parte da segunda fase para você falar um pouquinho da mentoria, mas você então conheceu através, né, do que você já tinha contato, o Estratégia. Qual para você que é o diferencial dos materiais de Estratégia? Olha, eu vim da época da carroça, né? Tipo, eu me formei em 2009, ali eu já tinha, né, os cursinhos presenciais, tudo. Então eu fiz a migração para o digital e aí veio estratégia também acompanhando a evolução também tecnológica, tudo, e veio os LDIs, né? Então eu recomendo para meus amigos, tipo, teve vários que já até contrataram estratégia pelo LDI, pelo formato mesmo, que tá tudo lá, né? Tudo certinho, não tem que ficar recorrendo para outros lugares. Então eu gostei muito, assim, porque eu também já estava migrando para o digital. Além do que na época imprimia as PDF, era um custo, né, de impressão e um monte de coisa, né? E lá agora não tem custo nenhum, né? Tudo na mesma plataforma, clicando ali você vai rapidinho. Fala um pouquinho pra gente, Rodrigo, então, sobre como o LDI, já que você citou, como o LDI te auxiliou durante a sua preparação. Ele foi decisivo? Você realmente utilizava a qualquer momento ali, do celular, do tablet, como que foi? Na verdade, eu uso mais o computador físico mesmo, né? Porque aí, na verdade, o celular eu uso mais aquele cast, estratégia, né? Uhum, Estratégia Cast. Então, isso é bom, né? Os áudios, tudo. Mas aí eu gosto de sentar mesmo, estudar. Mas o LDI ajudou muito por causa dos grifos, né? Aí ele forma aquele conteúdo já grifado, que já facilita muito, né? Mas eu digo ali pela mentoria do Rodrigo, muito bem estruturado, né?
por ele ali, então passava tipo grifando, e aí depois só via os grifos, já partia para as questões, e ali tinha tudo, né? Então, dentro da segunda fase da OAB, no caso ali, eu não conheço outros professores, mas acredito que é tudo de ponta, né? Mas o Rodrigo Martins, ele deixou bem certinho assim, as questões discursivas, a própria peças, do direito tributário, todos os temas. Então, eu usei mais a questão do grifo e videoaulas, porque videoaulas curtas, né? Porque na base anterior era videoaulas de 1 hora, tudo. Agora no LDI são videoaulas bem curtinhas, então, e já tem questões em seguidas, então, assim, eu sinto que é bem completo e bem aglutinado, assim, tudo, assim, que isso facilita, né? Uhum. Então, e aí, então vamos entrar nessa parte da mentoria, né, que você está citando bastante o Rodrigo, porque eu acredito que ele tenha realmente te auxiliado, assim, exponencialmente para você conseguir a sua aprovação. Fala um pouquinho sobre como eram os encontros de vocês, se você realmente acha que fez a diferença, fechar o pacote completo com a mentoria, como que era, assim, o trato dele com você, se era individual, se era coletivo, como que foi? Tinha o contato individual, e o mais interessante é que, assim, era uma mentoria não para falar sobre técnicas de estudo, até tinha, mas, assim, a mentoria foi até como se fosse um professor particular, porque tinha muitas questões dentro do cronograma da matéria do direito tributário que ainda tinha alguns entraves e tal, e aí eu mandava para ele, não demorava para ele responder, então a gente discutia a parte jurídica também das questões, tinha os encontros com os mentorandos também. Ele sempre anunciava e ele realmente pegou na mão, porque desde o começo da inscrição até a questão da técnica, por exemplo, assim, a FGV, ela solta o resultado, que nem do 44º que eu fiz, e aí depois tem o próximo exame. Então ele fala assim, gente, faz a inscrição do boleto, mas não paga ainda. Espera, se não sair o nome, aí paga, para poder aproveitar a repescagem, né? Então, assim, todas essas questões e muitas outras, assim, ele me informava muito, assim, porque quem está de fora nunca prestou, né? Eu fui pela primeira vez também. É um mundo de incertezas ali, né? Então, ter alguém, assim, que já conhece o espelho da prova, né? Então, ele ensinava o espelho da FGV. Cheguei na prova simplesmente fazendo mais um exercício que ele passava para mim, para os mentorandos, no momento lá da mentoria mesmo, né? Então... Agora, que legal, né? Você vê a diferença de ter contato e a mentoria de um professor especialista que já conhece o caminho das pedras ali, te deu todo o auxílio, suporte para enfrentar a FGV. Como é que foi enfrentar a FGV? Você já tinha feito alguma prova como concurseiro, né, antes de fazer a OAB, como concurseiro, que a FGV foi a banca ou foi a primeira vez que você enfrentou a FGV? Fala um pouquinho sobre a banca. Eu confesso que a FGV foi a primeira, porque dos tribunais é o Unesp, o FCC, né? Mas a FGV foi a primeira. Mas eu assim, a prova, acredito assim que muitos falam, né? Quem estuda para concurso leva a OAB nas costas, assim, né? Eu sempre fiquei meio assim, né? Tipo, falei assim, será, né? Será que vai ficar mais fácil para mim? A primeira fase, eu acredito que até eu não senti tanta dificuldade por conta dos estudos para concurso, porque estudar para concurso exige muito, né? Mas exige muito mais do candidato mesmo, da disciplina, e que nem você falou de balancear os pratinhos, né? Mas pela mentoria, assim, eu dou graças a Deus, porque eu cheguei na prova lá e realmente bate a ansiedade, né? Como toda prova, mas à medida que você vai folheando ali, você vai se acalmando mais, você percebe que é mais um exercício daquele que foi passado dentro da mentoria. E depois, quando saiu o resultado da FGV, é idêntico, lips literis, assim, como o espelho da prova retrata a pontuação certinho que a gente foi treinado, né? Eu não posso falar de muita dificuldade, porque se eu não tivesse feito a mentoria, aí sim eu ia sentir
o caldo engrossar, né? Mas não foi o caso. Que legal. Ô, Rodrigo, e aí chega a segunda fase, então, né? Falamos da primeira fase, da prova especificamente, a sua preparação para a prova objetiva. Chega a segunda fase e você escolhe direito tributário. Então, a segunda fase é um pouquinho diferente, né? Porque você precisa fazer as peças, treinar as peças e tudo mais. Queria saber como é que você se preparou para essa segunda fase e por que você escolheu o direito tributário? Você já estava envolvido ali, mas fala um pouquinho sobre isso pra gente. É até um caso curioso, assim, para mim, porque teve uma época que eu estava dentro da justiça trabalhando, né? Acho que foi em 2015, e aí eu achei que fiquei como estafa do trabalho e tal, não sei o quê, e eu falei assim, vamos mudar de área. Meu pai é auditor do ICMS, e aí a minha irmã está estudando para a Receita Federal, para o ICMS agora também. Eu falei assim, vou seguir também um pouco a carreira do meu pai, né, não sei o quê, e falei assim, vou migrar de área. Daí eu fui para a Receita, e lá eu comecei a me apaixonar pelo direito tributário. Só que estudando, eu já me imaginava na área jurídica. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada. Daí eu comecei já a pensar na PFN. Então, assim, o direito tributário começou a me encantar quando eu estava na Receita Federal, mas depois eu fiz uma mudança de rota, e aí eu me identifiquei com a Procuradoria, e meu desejo é agir o PFN, né? Então, aí eu fui para a área da segunda fase tributária. Eu comecei a fazer ano passado também, finalizei ano passado uma pós-graduação com estratégia em direito tributário. Hoje eu trabalho numa vara de execução fiscal, direito tributário. Então, eu falei assim, é direito tributário. Já estava tudo certo para que fosse. Foi caminhando mesmo. Uhum. E sobre as peças, quantas peças você fazia? Você se dedicava quanto tempo para isso? Como que foi a sua preparação para essa segunda fase, especificamente nas peças? Foi uma loucura. Tem a plataforma Tutory, né, que é disponibilizada aí na mentoria, só que nunca conseguia bater a meta, por mais que eu enxugava o tempo, né, acordava cedo e tal, mas a velocidade, né, com que a gente vai lidando com a matéria é muito relativo para cada um, né. Mas assim, o professor Rodrigo, ele foi muito sábio também, nos acalmando. Deixei de fazer muitas peças, mas ele fez um roteiro e falou assim, essas são as que mais caem. Estudam elas porque essas aqui não tem como errar. E aí eu comecei a focar no início, né? Até ele comentou, nas primeiras semanas, na primeira, segunda semana, vai andar devagar, tá, mas depois pega o ritmo, né? Eu sei que na terceira semana eu já começava a fazer umas 3, 4 peças por dia, e é aquela coisa, eu tinha que escrever toda hora, porque memorizar, né? Não era só... Tinha parte do direito material, que eu já vinha fazendo os checks, né? Mas a parte mesmo da peça, porque como eu nunca advoguei nem em escritório, né, na época da faculdade, então eu tinha que decorar, né, e aí tinha que escrever muito, até comprei um caderno de 300 folhas lá, e escrevendo. Gastou o punho. Gastou, até porque para chegar lá treinado, né, Uhum. porque senão o pescoço que dói, a mão que, né, mas assim, fazia bastante peça, assim, e as que tinha mais incidência. Uhum. Porque são muitas mesmo. Algumas eu não cheguei a fazer. Uhum. E o que você achou do tempo de prova? Ali no momento que você chegou e falou, puxa, essa daqui então é a prova. O que você achou do momento da prova, o tempo da prova? Deu tempo, não deu? Você achou que foi pouco, foi muito? Não, estava na sua expectativa? Não, estava na minha expectativa, sim. Eu até terminei com 1 hora com folga, porque mais uma vez, se eu não tivesse feito a mentoria, eu ia ficar perdido, até por conta do Vadimeco, né? Isso é muito importante falar, que o Rodrigo, ele ensina a manusear o Vadimeco, colocar os clipezinhos, grifar o que importa, dentro das regras da FGV, né? Porque existe realmente a fiscalização do Vadimeco, né? Então não pode estar nada fora das regras, porque senão já tá cancelado, né, da prova, né. Então, isso facilitou muito, porque a gente precisa do manuseio, né, então saber onde está, ter aquele treino em casa, tipo, familiarizar com o Vadimeco, porque, como eu disse, eu já sou dessa área digital, então
eu tenho todos os grifos no PDF, né, da legislação em PDF, mas não tenho físico. Então, com a mentoria, isso daí alavancou, né, porque daí eu cheguei realmente preparado. Vi as questões, sabia onde grifar, sabia dentro do caso, né, para a gente poder elaborar a peça, verificar quais são as palavras-chave, né, segundo o que eles nos ensinou, assim, a palavra-chave e tal. Aí já ia lá no Vadimec, onde estava os clipezinhos lá. Então, isso daí ajudou muito na velocidade da prova, né? Uhum. E ficar mais tranquilo também, porque a questão da tranquilidade é muito importante, né? Muito importante. E aí, até a minha próxima pergunta também envolve um pouquinho isso, que é o seguinte: aqueles dias antes da prova, né, a semana que antecede a prova e no dia pré-prova, você intensifica ali as revisões, faz mais peças, vai treinando mesmo, ou não? Você, puxa, eu vou ficar aqui um pouco mais com a minha família, vou desanuviar um pouco a cabeça. Como é que você funcionou? Ah, não, eu só consigo descansar depois. Muita gente fala, descansa um dia antes. Tudo bem que nada é absoluto, né? Mas nessa questão da OAB, como eu já queria, assim, tirar da minha frente, né? No sentido de conquistar a aprovação e seguir a estrada dos concursos, porque foi mais um obstáculo, assim, né? Mais uma prova, uma aprovação para poder obter, né? Então, se eu falei assim, eu vou até o dia da prova, Uhum. refazendo revisões, né, das peças mais importantes, os pontos principais que ainda estava falhando, alguns trechos de parágrafos dentro da peça, os tópicos. Então eu fui até o fim. E agora, depois que você viu, né, depois de toda essa sua trajetória, passando aí por todas essas etapas, perdendo noites de sono, acompanhando seu filho, mas ao mesmo tempo também tendo que estudar, e aí a esposa, dar aquela atenção e o trabalho. Como que foi para você ver o seu nome ali na lista dos aprovados, esse dia especificamente, guardou na memória? Oxe, guardei, postei no Instagram, Olha que beleza. liguei. E foi muito especial, porque, assim, não é fácil, né? Tipo, ter a família, o filho pequeno, você tá vendo o filho pedindo atenção e você tendo que estudar, dividir tudo isso, e aí você vê, de fato, o seu nome lá. Eu lembro, eu gravei esse momento, né? E bem coincidentemente, minha esposa chegou com meu filho no colo, a gente curtiu ali o momento, festejou, né? Então foi muito especial. Que legal. E aí, você teve algum amigo, algum colega que também prestou e não conseguiu ser aprovado? Essas pessoas que não conseguiram do seu meio ali, você acredita que o que fez a diferença para você conseguir a aprovação realmente foi a mentoria? O que você acha que mudou ali no meio do caminho para você, como uma primeira tentativa, ser aprovado logo de cara? Sobre o meu meio, assim, de fato eu não conheço. Até porque eu tô bem afastado da época da faculdade, né? A vida de concurseiro é uma vida isolada, né? A gente tem o contato do grupo do WhatsApp. Então, assim, eu desconheço quem não tenha conseguido, né? Mas, assim, o que fez a diferença para mim, obviamente, foi a bagagem de estudos, né? Muita gente fala assim, em 2 meses, que foi praticamente o tempo, fui aprovado, né? Em 2 meses fui aprovado. Mas, na verdade, existe uma bagagem, né, de estudos, já um pouco mais sedimentada, né, que a gente não pode ignorar. Mas o que foi decisivo mesmo foi a mentoria, porque, como eu disse, foi a minha dificuldade da questão de peça, de como o advogado atua. Por mais que eu trabalhe na justiça, eu vejo as peças lá, só que nem o professor Rodrigo nos falou com os mentorandos, a prática é uma coisa, a teoria para a FGV é outra. Então, a gente tem que se ligar muito nessa questão da banca mesmo, de como é cobrado, enfim, né, fazer a vontade do examinador, né? Uhum. E você recomenda o Estratégia ou recomendaria o Estratégia para os seus amigos e familiares que também buscam a aprovação, querem a carteirinha da OAB? O que você acha que o Estratégia representa para você, Rodrigo? O Estratégia representa uma família, né? Assim, tenho muitos professores que eu converso pelo WhatsApp, concursandos, o pessoal da advocacia mesmo, dentro do grupo, porque eu também entrei no grupo do WhatsApp da OAB também. Então, assim, eu me sinto muito confortável, assim, de estar nesse meio, de ter o Estratégia como
o meu parceiro assim de estudo e com certeza recomendo, já recomendei, já tem colegas que já estão em estratégia, já fazendo tudo, estudando, então, muito bom. Muito bom. Então, agora para a gente encerrar, Rodrigo, deixa um recado para as pessoas que vislumbram também ter a carteirinha da OAB em mãos, querem a aprovação, estão tentando aí há algum tempo, já fizeram várias tentativas, repescagem e tudo mais, ou não. Viram aí que é possível passar de primeira, né, numa primeira tentativa e querem uma palavra amiga, deixa aquele recado especial. Bom, o meu recado é aproveitar a jornada. Tudo tem seu tempo, obviamente, né? O bom ainda da OAB é que sempre tem oportunidade, né? Todo ano tem. Então, acredito que se não foi numa primeira vez, vai ser na segunda, mas a questão é manter a consistência, manter os estudos. Às vezes não é fácil, mas é focar no objetivo, né? Se você quer ser advogado, se é a carreira que você sonha, vale a pena. Para mim foi de primeira vez, só que o que eu tenho para mim é a questão da jornada. Ter paciência, porque é fundamental nesse mundo de provas, concursos, OAB. De fato, é a paciência. A gente espera que a aprovação seja algo final e só ali que a gente tem que comemorar, mas é todo dia que a gente tem que fazer um celebre conosco mesmo por todos os desafios que a gente vem tendo, todo dia. Então, essa é a minha mensagem. Muito bom. Rodrigo, olha, parabéns mais uma vez pela aprovação, por ter seguido aí a sua intuição e continuado aqui com os materiais do Estratégia. Sempre que precisar da gente, você sabe, como assinante vitalício do Estratégia Carreira Jurídica, com o apoio do Estratégia OAB e também do Estratégia Concursos, sempre que precisar da gente, nós estamos por aqui, tá bom? Obrigado, Estela. Muito obrigada. Obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui no nosso blog. Tem outras entrevistas com outros aprovados e no nosso canal do Estratégia OAB também tem outras entrevistas com outros aprovados. Então continue com a gente, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos e familiares, continue navegando. Até a próxima!